Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Jefferson Debus, pastor da Célula do Redentor de Carazinho, e te convido para juntos estudarmos o 8º mandamento que nos ajuda a controlar, a domar um bichinho bem chucro, a nossa língua. O 8º mandamento nós encontramos em Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dê testemunho falso contra ninguém. E o Catecismo Menor nos explica este mandamento da seguinte forma: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo, mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. O ser humano ele gosta de se comunicar. Aliás, ele foi criado para isso, para se comunicar com as outras pessoas. E nós fazemos isso de diversas formas, diversas maneiras. Olho no olho, olhando para o outro, ou então por telefone, ou por carta, ou pelos meios digitais que nós temos hoje em dia, como este que estamos usando agora. E nós nos comunicamos para então tratar de assuntos referentes ao nosso trabalho, para termos mais conhecimentos, ou então para a gente poder saber como que as outras pessoas estão, para jogar a conversa fora, para saber das novidades, ou até mesmo para desabafar. E aí então, nessa necessidade de nos comunicarmos com as outras pessoas, nós podemos cair no erro do falso testemunho, que é destacado no 8º mandamento. E aqui na explicação do 8º mandamento, Lutero também nos mostra que esse falso testemunho não se restringe apenas a mentir, mas também a trair, caluniar ou difamar o próximo. E o que é caluniar? É falar mal de outra pessoa na sua ausência, sem que ela possa se defender. O que é difamar? Difamar é destruir a fama, destruir o bom nome de outra pessoa. E trair é quando nós revelamos os segredos de alguém. Quando alguém jura algo para nós, nós depositamos a nossa confiança nessa pessoa, nas suas palavras. E quando essa promessa não é cumprida, nós deixamos de confiar naquela pessoa. Nós, então, talvez nunca mais vamos confiar nela daquele mesmo jeito, ou nunca mais iremos confiar nessa pessoa. Por isso que Zacarias adverte, ele diz: porém, não façam planos para prejudicar uns aos outros, e não jurem falso, pois eu, o Senhor, odeio tudo isso. Por promessas quebradas, deixamos de confiar em políticos, nos nossos pais, nos nossos filhos, nos nossos cônjuges, nos nossos amigos. Podemos perder um bom funcionário ou perder um bom emprego. Por isso, nós só devemos prometer aquilo com que nós realmente podemos cumprir, aquilo que realmente está ao nosso alcance. Não devemos prometer só para livrar a nossa pele. Não, nós devemos prometer aquilo que realmente podemos cumprir. Como é grande e forte, às vezes, a vontade de nós pegarmos e escancararmos, falar dos defeitos das outras pessoas, dos erros delas, então a gente pegar e colocar o dedo na ferida, lembrar a pessoa de tudo aquilo que ela já fez de errado e fazemos isso para quê? Para nos sentirmos superiores às outras pessoas, estarmos acima dos outros, mostrarmos que somos melhores que os outros. Mas nós devemos também lembrar que quando nós apontamos o dedo para alguém, temos um dedo para essa outra pessoa e 3 para nós. Por isso que Tiago diz no capítulo 4, versículo 11: meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que julga. Quando nós vemos os erros, os defeitos de outra pessoa, antes de sairmos falando mal dela, nós devemos então nos olhar no espelho, olhar para nós mesmos,
para os nossos erros, os nossos defeitos. E ver como que nós gostaríamos que as outras pessoas nos tratassem. Como que elas chegassem até nós e nos ajudassem a lidar com esses erros. Que elas saíssem contando para todo mundo dos nossos erros, as nossas falhas, ou que elas viessem até nós e nos ajudassem a então resolver essas coisas. A sabedoria popular reconhece isso de diversas formas, com diversos ditados, como por exemplo, o peixe morre pela boca, ou em boca fechada não entra mosca. Não podemos nos esquecer que o mundo dá voltas e Deus nos faz, às vezes, depender das outras pessoas. E aí, então, como será para você depender de uma outra pessoa se você, então, usou mal as suas palavras para falar dela? Se você não mediu as suas palavras. Por isso, então, que o sábio chama de tolo aquele que fala tudo o que pensa, e de prudente aquele que mede as suas palavras. Isso nós encontramos lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 12. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. Por isso, então, se nós não temos nada de bom para falar, é melhor a gente falar do tempo, será que vai chover ou não? Ou então, ficar caladinho, com boca fechada. Devemos tomar cuidado também com as fofocas, Nós não devemos querer ouvir ou fazê-las. Nós também devemos tomar cuidado com materiais que são especialmente disso, Cuidar com revistas, com blogs, com programas de TV, canais do YouTube, Coisas que só procuram falar da vida das outras pessoas e falar ainda mal da vida das outras pessoas. Provérbios 11, 13 diz: o mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Grande parte das fofocas são infundadas, não têm fundamentos, são baseadas em achismos, ou então só para ter assunto, só para chamar a atenção das outras pessoas, para vender revista, reportagem de Ibope. E assim, pode ser que esses achismos destruam relacionamentos, famílias e vidas. Nos lembrando assim aquilo que nós já vimos no 4º, no 5º, no 6º e no 7º mandamento. E aqui também nos fala sobre guardarmos os segredos das outras pessoas. Se alguém nos conta um segredo, é porque aquilo é para continuar a ser um segredo. Se ela diz, olha, guarde esse segredo, ou seja, para continuar a ser segredo. Se não era para ser segredo, ela contava para todo mundo. Então, nós devemos ser pessoas confiáveis. Se alguém nos conta um segredo, devemos guardar este segredo. A mentira de forma alguma é boa. É muito ruim sermos vítimas de mentiras, pois esperamos por algo que nunca irá se realizar. Isso nos deixa frustrados, nos deixa tristes. A mentira nos fere, a mentira faz sofrer e também causa injustiças. Por isso, Efésios 4:25 nos diz: por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Aqui então entram as fake news, as notícias falsas. E muitos podem achar então, fake news existe há pouco tempo. Não, fake news existe desde a queda em pecado. A primeira fake news, a primeira notícia mentirosa, nós temos lá no Jardim do Éden, quando a serpente, então, mentiu a Adão e Eva. E nós podemos ver desde lá, então, em nossa própria pele, as consequências da mentira. O que a mentira causa em nós? Por que não devemos mentir? Porque a mentira, então, causa sofrimentos, doenças, brigas, desentendimentos, separações, guerras e, por fim, a morte. E nós também aqui devemos compreender de interpretar as coisas da melhor maneira possível, Porque é tão ruim quando nós falamos uma coisa e as pessoas compreendem outra coisa totalmente diferente e saem espalhando, colocam palavras em nossa boca que nós não dizemos, que não preferimos. Por isso nós devemos interpretar tudo da melhor maneira possível. Quando nós estamos ouvindo alguém,
Nós devemos prestar atenção naquilo que aquela pessoa está falando. Não pegar palavras desconectadas, não pegar palavras separadas e então formular uma nova ideia. Não, isso é errado. Isso é difamar. Isso é mentir. Nós devemos prestar realmente atenção naquilo que a pessoa está falando. E também quando nós lemos algum conteúdo, nós devemos ler naquele contexto, né? Em que momento que aquela pessoa escreveu, né? Por que ela escreveu aquilo e para quem que ela escreveu aquilo. Com que intuito que ela fez isso. E daí, então, nós devemos compreender a pessoa. E não inventar, a partir do nada, pegar uma frase ali e criar uma outra coisa. Não, isto é errado. Né? Dizer que aquela pessoa disse tal coisa fora do contexto. Isto é errado, é mentir, é difamar, é caluniar alguém. Devemos lembrar que nós somos filhos de Deus. E como é esse nosso Deus? Ele é um Deus de amor, de verdade, de misericórdia. Deus é o nosso Pai, justo, correto e misericordioso. Acima de tudo, Deus é a personificação da verdade. Por isso que Jesus diz em Mateus 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. Ao mentir, nós deixamos de ser filhos de Deus e nos tornamos filhos do diabo, pois o diabo é que é o pai da mentira. Tiago 1,26 diz: Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. E Jesus nos lembra também que nós devemos controlar a nossa língua, controlar as nossas palavras, pois um dia iremos prestar conta de tudo aquilo que falarmos perante o justo juiz, o nosso Deus. Isso ele diz lá em Mateus capítulo 12, versículos 34 a 36. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar você, se você é inocente ou culpado. É mais ou menos como nós ouvimos em alguns filmes, né? Tudo aquilo que você disser poderá ser usado contra você. Por isso que nós devemos pensar bem no que nós iremos falar das outras pessoas. Nós devemos ser sensatos, né? Devemos ter calma, pensar muito bem antes. Né? E esse texto aqui também nos expressa, nos mostra, então, que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Então, nós devemos cuidar do que nós estamos nos alimentando. Do que nós estamos lendo, ouvindo, vendo. Se a gente não consegue falar coisa boa das outras pessoas, é porque nós estamos nos alimentando muito mal. Né? Se nós queremos falar de coisas boas, devemos nos alimentar bem. E este mandamento não nos manda apenas calar a boca, só ficar calado. Não, ele nos manda também abrir a boca para coisas boas. E quais são essas coisas boas? Nós devemos então abrir nossa boca para defender o próximo, quando ele está sendo acusado injustamente. Isso a gente vê em Provérbios 31, 8 a 9. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um justo juiz. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Nós também devemos abrir nossas bocas para perdoar o próximo. Se alguém fez algo errado conosco, que nos magoou, que nos feriu, a gente não vai e sai falando mal dessa pessoa para todo mundo, e menos para ela. Não, a gente vai lá e trata com essa pessoa da mesma forma como nós gostaríamos que alguém tratasse conosco se nós fizéssemos uma coisa errada. Isso nós vemos lá em Colossenses capítulo 3, versículos 13 a 14. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros.
perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E nós também devemos abrir as nossas bocas para falar de Deus, para testemunhar os grandes feitos de Deus, para levar Deus às outras pessoas, levar Cristo às outras pessoas, reconciliar as outras pessoas com Deus, através de Cristo Jesus. Esse é o comissionamento de Deus aos seus seguidores, como ele fez quando estava subindo aos céus. A gente pode encontrar isso lá em Marcos 16:15. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Amados irmãos e irmãs, então podemos concluir esse nosso estudo vendo que, da mesma forma como no segundo mandamento, nós vimos que Deus procura proteger o seu santo nome, para que quando alguém ouça falar de Deus, lembre dele, de um justo Deus, justo juiz, alguém misericordioso, amoroso e que quer nos salvar, que nos criou para viver junto com ele para todo sempre. Tenho essa visão correta de Deus. Da mesma forma, agora no 8º mandamento, ele procura proteger o meu nome, o teu nome, o nome de todos nós, para que ninguém então sofra, não causar dano ao outro. Deus nos chama a fazer o bem através das nossas palavras no 8º mandamento. Deus deseja que interpretemos tudo da melhor maneira possível, procurando entender o próximo, ter empatia com o próximo. E também devemos desculpar o próximo e falar bem dele. Mas se não temos nada de bom para falar, é melhor ficarmos calados. Mas, infelizmente, nenhum de nós consegue cumprir perfeitamente este 8º mandamento. Como diz Tiago, no capítulo 3, versículos 6 a 8. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Por isso, para bocas sujas, impuras, não há detergente que resolva, não há sabão que resolva e também não adianta arrancar fora a língua. O segredo é um lavar completo de coração e mente por meio do sangue de Cristo Jesus. Como nós falamos nos outros mandamentos, ao ver que nós pecamos contra Deus e contra o próximo, o que nós devemos fazer? Nos arrepender e buscar o perdão. É apenas em Cristo que nós temos a paz. É Ele que nos dá a paz. É Ele que faz brotar uma nova vida, uma nova mentalidade em nós. E, consequentemente, novas palavras, novos comentários, uma outra forma de olhar e falar das outras pessoas e para as outras pessoas. Que Deus, assim, nos auxilie por meio da sua palavra, a que possamos cumprir mais este mandamento, que é bom. Nós gostamos que as outras pessoas nos tratem com respeito, não inventem mentiras a nosso respeito, Então, que nós também façamos isso com respeito ao próximo. Façamos uma oração final. Amado Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado por mais este momento de contato contigo através da tua santa palavra. E como provém de ti, é a mais pura verdade, verdade que nos liberta dos pecados e nos leva à vida verdadeira. Te pedimos desculpas pelas vezes em que não controlamos nossos pensamentos e nossa língua, e assim mentimos, caluniamos, traímos ou difamamos alguém, causando dano ao próximo e também deixando de anunciar os teus grandes feitos. Nos lave e nos purifique com o sangue de Cristo Jesus. Através da tua palavra, nos dê novos olhos, nova boca,
para ver e falar das tuas maravilhas a todo aquele que o Senhor colocar em nosso caminho. E para que também possamos ter uma nova mentalidade e, consequentemente, novas palavras, novos comentários, uma nova forma de olhar e falar das pessoas para as outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Cantemos um hino para terminar o nosso estudo? Que